A justiça alemã libertou hoje duas turistas brasileiras acusadas de tráfico internacional de drogas. Elas estavam presas há mais de um mês depois de uma troca nas etiquetas das malas na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Jeane Cristina Pauline Pinho e Karina Bahia de Oliveira deixaram o presídio feminino de Frankfurt nesta terça-feira. A dupla de Goiânia estava presa na Alemanha desde o dia 6 de março, acusadas de tráfico internacional de drogas. Elas foram detidas na chegada ao país europeu. A polícia alemã atribuiu ao casal duas malas com cerca de 40 quilos de cocaína. Mas vídeos obtidos pela Polícia Civil de Goiás mostram o momento em que, durante uma escala, este funcionário de uma empresa de logística troca as etiquetas de identificação das malas. A parada foi no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O homem coloca o nome de Jeane e Karina em bagagens despachadas horas antes, por uma terceira pessoa que sequer embarcou no voo para a Alemanha. Em nota, o Itamaraty celebrou a liberação das turistas brasileiras. Um levantamento revela que 1/3 da Amazônia é formada por terras públicas sem destinação. A falta de aplicação de leis que já existem abre brechas para a invasão de territórios e o desmatamento. Quase metade de toda a floresta derrubada nos últimos 10 anos estava nessa área. São 143 milhões de hectares da União, estados e municípios consideradas terras de ninguém, já que ainda não viraram reservas indígenas, extrativistas ou unidades de conservação, por exemplo. Deste total, quase 26 milhões de hectares, uma área maior que o Piauí, são de florestas públicas sem uso. Segundo estudo feito por pesquisadores do Amazon e do Amazônia 2030, quase 70% dessas áreas estão sob risco de privatização ou de receberem títulos de terra. Essa confusão fundiária, ela gera o pior dos cenários. A gente não melhora a situação social da Amazônia, não melhora a economia e agrava a questão ambiental. Então, é uma tempestade perfeita de problemas. A brecha se dá porque a legislação federal e os decretos posteriores definem de maneira diferente o que são florestas públicas. A lei assinada pelo presidente Lula em 2006, durante seu primeiro mandato, é clara. Florestas públicas são florestas naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bem sob o domínio da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta. Mas um decreto de 2020, assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro, indica que uma floresta pública é aquela que o Serviço Florestal Brasileiro tenha declarado interesse. Desde 2013, quem decide o que será feito com as terras federais é um colegiado da Câmara Técnica de Destinação, que une órgãos interessados na discussão. FUNAI para as terras indígenas, INCRA para assentamentos, Ministério do Meio Ambiente para unidades de conservação e Serviço Florestal Brasileiro para concessões florestais. Para os pesquisadores, se as leis que já existem fossem colocadas em prática, seria possível garantir o uso sustentável das terras, com diminuição do desmatamento e desenvolvimento econômico. O direito de propriedade é um elemento central no desenvolvimento. O governo precisa dizer que essas são as minhas áreas, eu vou cuidar, vou proteger, essas vão ser do setor privado e essas áreas privadas vão passar pelo rito do Código Florestal. Então, separar um pouco o que é público do que é privado, proteger o público e aquilo que é privado dar a celeridade necessária.